Muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um encontro um encontro com pessoas especiais, mas especialmente com Deus especial. Eu quero te contextualizar um pouco. Nós estamos a menos de 20 dias das eleições, não é isso? Você já sabe em quem você vai votar? Eu ainda preciso escolher uns candidatos aí, estou meio em dúvida. Mas estamos muito perto das eleições. E a nossa igreja está nesse movimento também, pensando nisso, motivada por esse clima, por esse ambiente que toma as ruas, que toma, infelizmente, os rádios, as rádios e as televisões e nos incomodam com o horário político, né? Apesar de ser divertido de vez em quando assistir, né? As figuras que aparecem por lá. Mas todos nós estamos, de alguma forma, envolvidos, engajados nesse processo. Quer você se considere uma pessoa mais politizada, quer não. Todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos. E a nossa igreja também está. Então, aos domingos, nós temos tido aí já há algumas semanas 2 séries de mensagens. Uma aos domingos pela manhã, chamada Pátria Amada Brasil, e uma outra aos domingos à noite, tanto aqui no Campus Sul como lá no Campus Norte, uma série chamada Boca de Urna. E nós, então, decidimos fazer um experimento aqui no Encontro a Mais. Como nós estamos nesse clima de eleições, nós decidimos entrar também com a igreja nessa série Boca de Urna, que tem sido pregada aos domingos à noite. Então, nós vamos daqui até o dia 5 de outubro, que é um domingo, então até o dia 4 de outubro, no nosso caso, no sábado. Teremos 3 sábados falando sobre isso, sobre eleições, mas não especificamente sobre eleições. A ideia não é te convencer a votar em A ou B. Nós não vamos falar sobre isso, sobre política diretamente, mas motivados a partir de temas que tomam as campanhas, as propagandas partidárias e que são comuns nesses dias em que estamos vivendo esse ambiente de eleições. Motivados nesses temas, nós vamos tentar pensar no nosso contexto, na nossa vida e o que a palavra de Deus, a Bíblia, nos propõe como estilo de vida, como desafio para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, nesse tempo. Então, eu te convido a entrar nisso comigo agora e talvez você fique se perguntando, mas então quer dizer que a série de sábado vai ser igual a de domingo? A gente nunca fez isso antes, sempre foram mensagens diferentes, palavras diferentes. Sim, nessas 3 semanas teremos a mesma palavra sendo pregada, exatamente a mesma palavra sendo pregada no sábado à noite e no domingo à noite. Isso é uma excelente oportunidade para você que não vem no domingo de manhã, só tem o costume de vir à noite, venha no domingo de manhã. Domingo de manhã é uma série totalmente diferente, o clima é diferente, o estilo de culto é um pouco diferente, você vai gostar, você vai se sentir bem aqui, você vai, de repente, descobrir um ambiente de igreja que você ainda não experimentou. E aí, no domingo à noite, o meu convite é para você escolher uma celebração, ou aqui no Campus Sul, ou lá no Campus Norte, e se oferecer para servir alguém, para trabalhar, de repente, na recepção, no espaço conexão, ou no ninho, ou no apoio de palco, de culto, ou enfim, projeção, iluminação, câmera. Não faltam oportunidades. Domingo à noite você, se não quiser, você pode, é livre para ouvir a mesma mensagem, mas o meu convite é para que você escolha o Campus Sul ou o Campus Norte e se disponha a servir como voluntário nas nossas celebrações. Beleza? É uma experiência, é uma novidade que a gente está fazendo. Vamos andar junto aí com a nossa igreja nas mensagens de sábado e domingo à noite. E qual é a pegada dessa série, Boca de Urna? A cada semana nós temos escolhido um tema comum, corriqueiro, nessa época de propaganda política, eleitoral. E nós estamos, então, desafiando você a fazer uma eleição pessoal. Para que você, na sua vida, eleja algo que precisa ser praticado, que precisa ser experimentado, que precisa ser vivido, muito mais do que apenas no seu contexto social, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, no seu contexto familiar. Enfim, você como um cidadão fora das paredes da igreja e dentro também, exercitar esse aspecto, esse comportamento, enfim. Mas mais do que isso, que você incorpore isso como algo da sua vida, como algo seu, como algo que você carrega agora como um valor pessoal. E que a partir, então, do seu jeito de viver e de exercitar esse valor, você começa a espalhar, a repartir isso, a alcançar pessoas com esse jeito, com esse estilo de vida inspirado no que Jesus nos deixou como exemplo. E hoje, especificamente, ao entrar nessa série Boca de Urna, nós vamos falar sobre segurança. Eleja a segurança para a sua vida. Quando eu era pequeno, tá bom, vou falar a verdade, não tão pequeno assim,
eu não gostava quando os meus pais saíam de casa e eu ficava. Eu não ficava sozinho, eles não eram tão irresponsáveis assim, mas tinha uma pessoa que cuidava de mim, mas às vezes eles saíam, tinham que resolver coisas na rua, os dois, ou saíam para passear. E especialmente quando eles saíam para passear à noite, eu ficava muito tenso de ficar em casa à noite sem os meus pais. E aí um pouquinho mais velho já, quando eu já consegui entender um pouco mais as coisas, a minha mãe começou a repetir sempre para mim isso. E depois até já agora não, mas já bem mais velho, adolescente, eu passei por uma época também que eu tive insônia, um problema sério de insônia, que não durou muito tempo, graças a Deus eu fiquei livre disso, mas que me incomodou durante algumas semanas e eu não dormia, eu simplesmente não dormia. Eu deitava, rolava de um lado para o outro e não dormia. Eu morria de sono, mas não conseguia dormir. E até hoje eu não sei o que causou isso, foi algo emocional, se foi algo mais fisiológico. O certo é que eu não conseguia dormir. Mas desde pequeno, quando eu não gostava, quando os meus pais saíam de casa à noite, até mais velho, adolescente, quando eu passei por esse problema para dormir, esse problema de insônia, a minha mãe sempre repetiu a mesma estratégia. Ela dizia assim: filho, lê o Salmo 4, versículo 8. E quando eu era pequeno eu ficava irritado, né? Eu falei: mãe, mas eu vou ler o Salmo, que adianta? Não vai adiantar nada. Eu não quero que vocês saiam. Depois, mais velho, eu falava: eu não consigo dormir, eu já contei carneirinho, eu já orei, já li a Bíblia, já pulei, já bebi água, já bebi leite, já bebi tudo que tinha para ver, chazinho de camomila, tudo que tinha de estratégia eu já tinha tentado e eu não conseguia. O que vai adiantar eu ler um versículo específico ou ler um salmo? E ela ficava repetindo: leia o Salmo 4, versículo 8. E de tanto ela repetia, eu comecei a obedecer, né? E comecei também a guardar aquele versículo no meu coração, e talvez você conheça, é um versículo bem conhecido que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar. E aí, dependendo da versão, tranquilo, ou repousar também em segurança. E confesso para você, não adiantou, eu continuava sem dormir, eu lia o Salmo, e ficava repetindo esse versículo várias vezes, não dormia mesmo assim, mas serviu para outro propósito. A Bíblia, muitas vezes a gente lê esperando que ela tenha esse efeito mágico, né? Eu vou ler um versículo, eu vou ler um texto, eu vou ler alguma coisa lá, e pronto. Um passe de mágica, as coisas se resolvem, minha vida muda, tudo acontece, o meu caminho se desembaraça e está tudo resolvido. A Bíblia não é um amuleto, a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é verdade para a minha vida, para a sua vida, independentemente do que você considere em termos de ela funcionar ou não imediatamente de acordo com as suas necessidades. Ela continua sendo a palavra de Deus. E os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra são válidos para mim e para você. Sempre foram, sempre serão. E então eu aprendi aquilo, eu internalizei aquele versículo para mim e eu, desde então, costumo repetir de tempos em tempos essa verdade. De que eu posso deitar e dormir seguro, tranquilo, em paz, porque há um Deus que me faz repousar em segurança, que me dá um descanso, não nas circunstâncias ao meu redor, não em quem eu sou, na minha capacidade de construir algo ao meu redor que me faça me sentir seguro, mas em quem Ele é. Porque Ele é Deus, porque Ele tem o controle, Ele é soberano sobre a minha vida, me ama como filho que eu sou dele, então Ele me faz repousar em segurança. Mas pensar em segurança é sempre um desafio, especialmente nessa época eleitoral. Foi feita uma pesquisa agora esse ano a respeito das eleições e os resultados mostram que a maior preocupação dos eleitores brasileiros em relação aos próximos governantes que assumirão o país a partir de janeiro é em relação à saúde. 32% dos eleitores entrevistados consideram que a saúde é o grande desafio que o próximo governo terá de enfrentar, é a maior causa de preocupação para os brasileiros. Mas em segundo lugar, não tão distante assim, com 25% dos registros lá na pesquisa, 25% daqueles que participaram consideram que a segurança é o maior problema do nosso país, o maior desafio a ser enfrentado pelos nossos governantes. Há uma sensação de insegurança. Há uma sensação de medo, de receio. Criminalidade alta, é difícil sair às ruas. Para quem tem filho, então, fica mais preocupado ainda. Para quem tem filho da minha e da sua idade, a minha não mais, porque minha mãe já não está nem aí mais, eu já estou casado, barbudo, velho. Mas se você é mais novo um pouco, talvez 18, 19 anos, ainda mora com seus pais, com certeza você é alvo das preocupações e das orações, talvez de muitos deles,
Porque você sai à noite, a gente está na rua, a gente trabalha, a gente está na faculdade, e não há como garantir que voltaremos seguros, que voltaremos inteiros, ou que voltaremos. Infelizmente, a verdade é essa. Em 1994, antes do ciclo de governos aí de PSDB e PT, em 1994, a taxa de homicídios no Brasil era de 83 homicídios por dia. 83 homicídios por dia. E depois de aí 2 governos de PSDB e mais 3 governos de PT já, ninguém resolveu o problema, ele aumentou. Hoje são 154 homicídios por dia no Brasil. Precisando dizer que eu estou puxando a sardinha para um partido ou para outro, eu não estou aqui para defender nenhum partido. Ninguém conseguiu resolver o problema, ao contrário, a situação se agravou. E muitos outros índices de criminalidade que revelam a insegurança, a falta de segurança pública no nosso país, eu poderia citar aqui para vocês, e a situação tem piorado. E aí muitos vão apresentar propostas, vão dizer, tem que construir mais presídio, tem que diminuir a idade, a maioridade penal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Muitas propostas, poucas soluções. E a gente continua vivendo um ambiente de insegurança. A gente continua vivendo um ambiente de tumulto, de confusão, de medo. As pessoas sempre têm que olhar para os lados, por cima dos ombros, para saber se estão seguras. O desafio que eu quero fazer para você hoje é eleger na sua vida, decidir na sua vida, buscar uma fonte de verdadeira segurança. Buscar estabelecer para você, para a sua vida, para a sua família, para os seus relacionamentos, para as pessoas ao seu redor, uma segurança que não depende de políticas públicas, que não depende das taxas de criminalidade, que não depende das pessoas, dos ambientes que você frequenta, mas uma fonte de segurança perfeita para mim e para você. E para fazer isso eu quero te convidar a olhar comigo para 2 textos bíblicos nessa noite. Textos bem diferentes, escritos em momentos diferentes da história, por pessoas diferentes, com objetivos diferentes, mas que vão nos fazer pensar sobre esse mesmo tempo. Como podemos viver uma vida efetivamente, realmente segura, mesmo em meio a tanta insegurança. O primeiro texto que nós vamos ler está em Isaías. É um livro do Antigo Testamento, é um livro profético. Se você é novo em igreja, talvez você já tenha até se arrepiado assim quando eu falo profético, porque você vai pensar que eu vou falar alguma coisa sobre a sua vida, vou apontar o dedo para você e falar, eu sei que você está fazendo isso. Não é esse tipo de profecia que eu estou falando, ok? Pode ficar tranquilo, relaxa aí. Não é hoje o dia disso acontecer, pode ficar tranquilo. Mas profecia realmente é algo curioso, é algo que desperta a nossa imaginação. Quando a gente pensa em profecia, automaticamente a gente é levado a pensar num tipo específico de profecia, que os teólogos, aí, os entendidos, gostam de chamar de profecia preditiva. O que é isso? É uma profecia a respeito do futuro, é predizer, é dizer antes de acontecer algo que vai acontecer ainda no futuro. Mas essa não é a única profecia, esse não é o único tipo de profecia que existe. Na verdade, esse é o tipo menos comum de profecia. Porque quem é o profeta? Na verdade, o profeta é alguém que fala em nome de Deus. O profeta é alguém que recebe uma mensagem de Deus e transmite essa mensagem aos seus destinatários, àqueles a quem Deus quer comunicar aquela mensagem. E não necessariamente é uma mensagem acerca de algo que ainda não aconteceu. Pode ser algo a respeito da sua vida, do momento que você está vivendo, de algo que você precisa aprender, uma mensagem qualquer que Deus queira transmitir ao seu povo, àquelas pessoas que creem nele, que aguardam por ouvi-lo. Então, essa é a profecia. Mas, nesse caso específico, nós vamos ler um trechinho de um livro profético do Antigo Testamento chamado Isaías, escrito por Isaías, um profeta, que fala, sim, a respeito de uma profecia futura, de algo que ainda, até hoje, não se consumou totalmente, não aconteceu ainda. É um texto que fala a respeito da segunda vinda de Cristo, da segunda vinda de Jesus. Segunda vinda? Mas ele já não veio? Tem outra? Como é que é isso? Não, calma, fica tranquilo. Nós cremos, e a Bíblia nos ensina, que Jesus voltará um dia. Ele veio, ele habitou entre nós, ele viveu entre nós, ele ensinou muitas coisas. São essas coisas que nós tentamos viver e aplicar na nossa vida até hoje. Mas ele morreu e ele ressuscitou e ele disse, eu vou voltar para o meu Pai, eu vou voltar para o céu, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Vou deixar com vocês o meu Espírito Santo e enquanto isso eu vou preparar um lugar
Depois eu vou voltar para buscar vocês, e vocês vão então habitar lá comigo eternamente. Então é isso que costuma se chamar de segunda vinda, ou a volta de Jesus, ou o fim dos tempos, o Apocalipse, você pode dar vários nomes. E esse texto fala a respeito de uma era, uma nova era, uma era inaugurada justamente por essa segunda vinda. Jesus volta, estabelece o seu reino entre nós, restaura todas as coisas, não haverá mais dor, mais choro, mais lágrimas, morte, nada disso. E aqueles que decidiram entregar suas vidas a Ele, confiar a Ele o seu futuro, depositar nele a esperança de segurança, esses então desfrutarão eternamente desse novo tempo, dessa eternidade ao lado de Deus, ao lado de Jesus. E esse texto fala a respeito disso. Nós vamos lê-lo daqui a pouquinho. E o segundo texto que nós vamos ler é um texto que está no Novo Testamento, na segunda parte da Bíblia, uma carta, um trecho de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a um discípulo seu, chamado Timóteo, um jovem pastor a quem Paulo escreveu 2 cartas com várias orientações a respeito de como deveria ser a conduta dele como pastor, de como deveria ser a vida da igreja. Paulo queria visitá-los, mas não tinha ainda conseguido. Então ele diz, até que eu vá aí, até que eu consiga estar pessoalmente com vocês, dediquem-se a isso, apliquem isso na vida de vocês. E ele dá então algumas orientações. E esses 2 textos, por que nós vamos olhar para esses 2 textos? Porque eles descrevem cenários muito diferentes. Eles descrevem cenários opostos até. Num texto, uma perfeita segurança, uma perfeita paz, harmonia plena. Nenhum medo, nenhum risco, nenhum susto, nenhuma carência. Mas no outro, um ambiente caótico. Um ambiente completamente desgovernado. Um ambiente para o qual aparentemente não há esperança. Nós vamos olhar para esses 2 ambientes agora. Vamos começar então olhando para algo que você poderia pensar aí com você, olhar para o nosso cenário hoje, para o nosso país, para o nosso contexto e dizer, ele está falando de um mundo ideal, ele está falando de um mundo que não existe, ele está falando de uma realidade que é impossível, que é inimaginável. Nós nunca vamos viver isso. Será mesmo? Isaías capítulo 11, a partir do versículo 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Muito estranho isso, né? Parece que não dá para entender nada do que ele falou até agora. Fica tranquilo, não é tão difícil assim. Jessé é um cara que você pode depois ler lá no Antigo Testamento a respeito dele. Jessé é um cara que entrou para a história como sendo o pai de Davi. E Davi, por sua vez, é alguém que entrou para a história por ser o maior rei que a nação de Israel conheceu. O Antigo Testamento conta a história da nação de Israel, um povo que andou com Deus, um povo a quem Deus se revelou. E Davi, especialmente, foi alguém que teve um relacionamento de muita intimidade, muita proximidade com Deus. A ponto de ficar conhecido como homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz, então, e há várias profecias nesse sentido, que Jesus, quando viesse pela primeira vez a esse mundo, quando se encarnasse e assumisse forma humana, ele viria da linhagem de Davi. Ele viria como alguém da descendência de Davi. E se você ler as genealogias, aquelas partes que nós pulamos, né, na Bíblia, a gente não gosta de ler, porque tem um monte de nome, e você fala, isso não serve para nada, eu vou pular. Se você ler as genealogias que vêm nos evangelhos, você vai ver que José, que era o pai terreno de Jesus, aquele que criou Jesus, o esposo de Maria, José era descendente de Davi. José era da linhagem de Davi. Então, quando Jesus nasce, essa profecia, dentre tantas outras, essa profecia também se cumpre. Jesus vem como realmente alguém da linhagem de Davi. Então, aqui está dizendo, do tronco de Jessé, pensa numa árvore genealógica. Do tronco de Jessé virá um ramo, um renovo brotará das suas raízes. Aqui está falando a respeito de Jesus. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, estará sobre ele, sobre esse descendente de Jessé, esse descendente de Davi, sobre Jesus. Ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados.
Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa em seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. Agora veja o cenário descrito. Jesus é esse rei soberano, esse descendente de Jessé, da linhagem de Davi, que virá, e ele virá não como um juiz humano, não como um juiz que julga conforme a aparência, não como alguém que olha para as pessoas e as trata de forma distinta a partir de quem são, de que classe social ocupam, do status que possuem, dos bens que têm, da conta bancária que possuem. Não, Jesus veio de fato como alguém perfeito, revestido do Espírito Santo de Deus, cheio de conhecimento, de poder, de sabedoria, e inspirado no temor do Senhor, então julga e trata a todos com fidelidade, com retidão, com amor. Mas aí então Isaías começa a pintar um quadro, depois de dizer como Jesus seria, de dar algumas características a respeito do seu reinado nesse mundo. Ele começa a pintar um quadro a respeito já da segunda vinda de Jesus. Ele começa a pintar um quadro a respeito do que ele vê, daquilo que Deus revela a ele, acerca das coisas que ainda irão acontecer. Quando Jesus vier definitivamente instaurar o seu reino nesse mundo, restaurar todas as coisas, nós então vivermos eternamente na presença dele, como será isso? Como será essa vida? Que cenário nós teremos? Que ambiente será esse? E então o profeta começa a descrever isso. E olha como ele descreve. Ele descreve com elementos que ele conhecia, com aquilo que era corriqueiro para ele, aquilo que ele consegue traduzir em palavras a respeito de uma realidade completamente gloriosa, diferente de tudo que ele já havia conhecido. E ele descreve assim: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão, o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Veja, é um cenário de perfeita paz, de perfeita harmonia, de perfeita segurança. Não há medo, não há ataques, não há morte, não há tumultos. Perfeita paz. Animais completamente incompatíveis em termos de convivência, convivendo juntos, sendo guiados por uma criança. Seus filhotes deitados juntos. Perfeita paz. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora e a mãe não vai gritar: menino, tira a mão daí. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, buscarão a Jesus, todas as nações irão até ele. E ele será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Perfeita segurança em Jesus. Perfeita segurança em Jesus. Aí você olha para esse cenário e você fala: você está falando de um mundo ideal, você está falando de algo. Como podemos pensar nisso se nem nós humanos, seres racionais, aqueles que deveriam reger a criação, aqueles a quem foi dado o poder e a autoridade sobre todas as outras coisas criadas, o próprio Deus nos deu isso. Nós mesmos não conseguimos nos relacionar em paz, nós mesmos não conseguimos estabelecer relacionamentos, ambientes seguros, de respeito mútuo, de cooperação. Só o que há é rivalidade, só o que há é pessoas buscando seus próprios interesses, só o que há é vontade de um passar a perna em cima do outro. Você está falando de um mundo ideal. Como sonhar com um mundo assim? Como sonhar com uma realidade como essa? Vamos então para o mundo real. O mundo real também foi descrito por Paulo, como eu disse para vocês antes, numa carta, num trecho de uma carta, a segunda carta que ele escreve ao seu discípulo Timóteo. E ele também estava falando para Timóteo a respeito tanto daqueles dias como também de dias futuros. Dias que eu e você estamos vivendo hoje.
Paulo falava sobre o nosso tempo, falava sobre aquele tempo, mas também falava sobre o nosso tempo. E olha como ele descreve o ambiente, o cenário. Olha que diferença entre os quadros. Você pintou o quadro na sua cabeça, o quadro de Isaías, os animais pastando juntos, a criancinha brincando com eles, ambiente de paz, de harmonia, serenidade, tranquilidade. Agora tenta pintar esse quadro aqui descrito por Paulo. Saiba disso, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Está parecendo mais com a nossa realidade ou não? Desobedientes aos pais. Isso aqui não tem. Ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, até no futebol eles vão brigar, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. E aí ele resume: mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Fala sério, é muito mais próximo da gente, não é não? É um quadro muito mais tangível, muito mais próximo. É muito mais fácil você enxergar esse cenário acontecendo do que o primeiro, né? É muito mais fácil, porque isso aqui, na verdade, é o que acontece todos os dias. É esse tipo de pessoa com quem a gente convive, infelizmente, em muitos casos. Talvez nós sejamos pessoas que se identificam com algumas dessas características. Ou só eu? Precipitado, desobediente aos pais, ingrato, caluniador. Parar por aí, né? Infelizmente, é um quadro muito mais próximo da minha e da sua realidade. E quando nós pensamos em pessoas que se levantam para dizer: eu tenho a solução para a segurança, eu tenho a solução para a saúde, eu tenho a solução para a educação, eu vou resolver tudo, eu sei como resolver, vote em mim, deposite a sua confiança em mim, deposite a sua esperança em mim, porque eu vou resolver. Nós pensamos: será? Será mesmo que vai? Há tanto tempo que isso existe, há tanto tempo que a situação é assim, a impressão é de que só piora, a impressão é de que a insegurança é que cresce. Eu quero te desafiar hoje, então, diante disso, diante desses dois quadros, a se levantar comigo, nos levantarmos juntos, como pessoas que decidirão escolher uma vida segura, de fato. Não segura em promessas de homens, não segura em expectativas a respeito do que aqueles em quem nós depositamos, talvez a nossa esperança por meio do nosso voto, são capazes de prometer e talvez fazer em alguma medida, mas uma segurança realmente inabalável, que vai te levar a experimentar um descanso, uma paz, uma plenitude que você talvez ainda não tenha experimentado. Quero te convidar a tomar 4 decisões hoje comigo. A primeira delas, para eleger a segurança na sua vida, decida em quem você vai confiar. Nós temos que votar, não é mesmo? É um dever nosso como cidadãos e é um privilégio. Há muitos países em que não há esse direito garantido. Nós temos que exercitar esse direito. Mas há uma grande diferença entre escolher um representante, mas depositar a sua confiança. E a Bíblia diz assim: maldito, infeliz, ai daquele que confia no homem. Sabe por que a Bíblia diz isso? Infeliz aquele que confia no homem? Não é por causa dos nossos políticos. Não é porque ela previa que hoje, no Brasil, no nosso tempo, em 2014, nós teríamos políticos maus, políticos em quem é difícil confiar. Ela diz isso por minha causa, por sua causa também. Porque nós, como homens, somos falhos. Nós estamos sujeitos a muitas falhas, a muitos erros, todos nós. E é por isso que confiar no homem não é um bom negócio, não é um bom caminho. Mas há um desafio. Decida confiar em Deus. Decida depositar a sua esperança nele. Decida orar pelo seu país. Decida orar pela sua cidade. Decida orar pelo seu ambiente de trabalho.
Decida orar por aqueles que talvez te perseguem, te fazem mal, por aqueles governantes injustos, por aqueles que não parecem preocupados com o bem dos pobres, dos necessitados, das pessoas, mas apenas nos seus próprios interesses. Olha o que o texto diz. Naquele dia, naquele tempo de perfeita paz, naquele cenário perfeito, que nós, talvez com algum esforço, consigamos sonhar e projetar na nossa mente, mas é tão difícil porque parece algo tão distante, tão inatingível. Mas naquele dia, quando isso acontecer, quando Jesus instaurar definitivamente o seu reino nesse mundo, as nações o buscarão. As pessoas não buscarão mais esperança, refúgio, segurança em homens, em reis, em governantes, em presidentes, em líderes. Não. Buscarão nele, olharão para ele. Ele se levantará como uma bandeira, é o que o texto diz. Ele será como uma bandeira para os povos. E o seu lugar de descanso será glorioso. Sabe o que mais? Será o meu lugar de descanso também, será o seu lugar de descanso também. Se você hoje decidir confiar nele, se você hoje decidir que viver uma vida segura depende apenas dessa decisão, de confiar nele, depositar toda a sua vida, a sua esperança nele. Mas além de decidir em quem você vai confiar, eu quero te convidar também a fazer uma decisão a respeito daquilo em que você vai investir a sua vida. E sabe de uma coisa? Nós às vezes vivemos num ambiente de insegurança, mas transportamos essa insegurança para dentro de nós. Porque nós estamos tão preocupados em investir para os nossos próprios interesses, investir naquilo que vai atender às nossas próprias expectativas, os nossos objetivos pessoais, aquilo que nós queremos atingir. E aí, nós começamos a ficar inseguros. Será que essa é a melhor decisão mesmo? Será que eu devo colocar todo o meu dinheiro aqui? Será que eu devo definir o meu futuro profissional por esse caminho ou por aquele? Qual será o melhor caminho? E isso gera também insegurança dentro de nós. Além da insegurança que já há ao nosso redor, nós começamos também a ficar inquietos, perdemos a nossa paz, não conseguimos mais dormir tão bem, porque nós assumimos, internalizamos essa insegurança. Começamos a criar muitas expectativas a respeito do que nós queremos para nós mesmos. E quando a vida passa a girar em torno de você, e apenas de você, você começa a se sentir inseguro, porque a responsabilidade é muito grande. Se eu tomar uma decisão errada, se eu decidir fazer um investimento e ele não der certo, eu vou perder tudo que eu construí? Como será o meu futuro? Fica parecendo que tudo depende do que você faz, das suas escolhas. Mas o desafio é investir em algo que é maior do que você. É investir em algo que pode produzir frutos muito além dessa vida, desse tempo. Olha só. Paulo fala que nesses dias, nesse tempo, ele diz para Timóteo, olha, toma cuidado, porque essas pessoas já estão ao seu redor. Já é uma realidade no seu tempo, mas será também uma realidade nos últimos dias, em tempos futuros. Tempos que nós estamos vivendo também. Ele diz que os homens serão egoístas. Terão a vida centrada em si mesmos. Eles serão avarentos. Eles serão presunçosos, arrogantes. Em resumo, o que Paulo está dizendo é, olha, cuidado, porque as pessoas não vão se importar com você. Elas não vão se importar com o que você pensa, com o que você quer. Não, elas vão pensar em si mesmas. Elas vão construir o reino delas, particular. Elas vão trabalhar para si, elas vão acumular para si. Elas vão gastar o tempo delas com elas apenas. Então tome cuidado, Timóteo. Mas muitas vezes nós somos seduzidos por esse estilo de vida. E aí, além de experimentarmos um ambiente ao nosso redor de insegurança, começamos também a nos sentir inseguros, porque são tantas decisões, tantas responsabilidades, tantos afazeres, e parece que a nossa vida está sempre por um fio. Parece que nós estamos sempre, assim, na beira de um precipício. Se eu der um passo em falso, se eu tomar uma decisão errada, tudo acaba. Minha esperança, meu futuro, tudo que eu construí, acaba. Mas o desafio, mais uma vez, é decidirmos investir em algo que vai muito além do que nós podemos construir, do que nós podemos acumular. Isaías pinta um cenário a respeito da eternidade.
E é difícil mesmo para nós imaginarmos isso. É difícil para nós que somos limitados no tempo, no espaço, imaginarmos como pode ser uma vida que não acaba mais. Mas ele pinta um cenário de perfeita segurança. E nós podemos estar lá e podemos fazer parte desse quadro. Se nós decidirmos também investir não apenas no que é passageiro, não apenas no que termina nesse mundo, nessa vida, mas se nós decidimos investir naquilo que é eterno, naquilo que não acaba. A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, ali está também o nosso coração. Se o nosso tesouro está apenas nesse mundo, nas coisas desse mundo, naquilo que nós podemos comprar com o nosso trabalho, naquilo que nós podemos construir com o nosso esforço, então isso significa que o nosso coração também está nesse mundo. E se o seu coração está nesse mundo, talvez seja o caso de você repensar um pouco a sua vida, porque há algo de muito mais valioso e mais precioso em que você pode depositar a sua vida, o seu coração. Decida investir no que é eterno. Decida também com quem você vai andar. Há um texto da Bíblia que diz que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes, aquilo que é bom. Muitas vezes nós nos cercamos de pessoas que são assim como Paulo descreveu. Pessoas que são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E aí no início você se acha bom e forte o suficiente para não ser influenciado. Mas aos poucos o seu estilo de vida começa a mudar. Você começa a priorizar aquilo que você não priorizava antes. Você deixa de priorizar o que para você era prioridade. E aos poucos, com pequenas trocas, pequenas opções que você faz no seu dia a dia, você percebe que talvez o seu coração já não esteja mais onde ele estava antes. Talvez você já não se sente mais tão seguro assim. E aí, de forma sutil, bem sutil, nós começamos a abrir mão. Nós começamos a negociar nossos valores, a vida que temos em Deus. Decida também com o que você vai ocupar o seu tempo e a sua agenda. O pastor Bill Hybels, eu gosto muito disso que ele fala, ele diz assim que uma das coisas mais espirituais que você pode fazer na sua vida inteira é definir a sua agenda semanal. A gente pensa em coisas espirituais, né? E fala assim, as coisas espirituais que eu faço na minha vida, orar, ler a Bíblia, ir para a igreja, né? Dar uma palavra. Não, tudo isso é espiritual, mas a nossa vida toda deve ser espiritual. Não há uma separação, nós não somos metade carne, metade espírito. Nós somos seres espirituais quando nós nos rendemos a Jesus e recebemos uma nova vida nele. E como alguém que está em Cristo, alguém que vive em Jesus, que tem o Espírito Santo habitando em você, tudo que você faz repercute no seu relacionamento com Deus. E aí ele diz então que definir a sua agenda, a forma como você define a sua agenda, o seu calendário, sua rotina, é talvez uma das coisas mais espirituais que você fará em toda a sua existência. Sabe por quê? Porque na hora que você define a sua agenda, você está dizendo, talvez sem palavras, o que é importante para você. O que você prioriza. O que você valoriza. Aí você diz, mas eu não tenho tempo. Eu também não tenho. Quem tem tempo sobrando aí? Levanta a mão. Tem alguém? Muito à toa, fora o Yuri? Não, né? Yuri, o que você fez hoje? Cara, acordei 1h. Aí já não precisa dizer mais nada, né? O cara diz, acordei 1h, não precisa dizer mais nada. Acordei 1h, aí fui pra casa. Não estava em casa não, porque ontem fiquei até às 4h. Tal. Aí na casa do meu sogro e minha sogra. Aí dormi até 1h, aí fui pra casa. Aí o que você fez à tarde? Malhei. Primeiro que já não é verdade, né? Que esse cara não malhou a tarde inteira, né? Mas, enfim. Rotina é até invejável. Se você quiser ter essa rotina, estuda um pouco, passa no TCU, e aí pronto, fica mais fácil. Brincadeira com o Yuri. Cara muito crente, muito sério. Mas está com um pouco de tempo livre. Brincadeira. Ninguém tem tempo para nada nessa vida. A verdade é essa. Mas nós podemos escolher o que fazer com o pouco tempo que temos. Ou com todo o tempo que temos. Sabe de uma coisa? Se você não escolher a sua agenda, se você não definir a sua agenda, alguém vai definir por você. Alguém vai definir por você.
A verdade é que você terá uma rotina, todos nós temos. Mas é muito melhor quando você estabelece o que é prioritário. Quando você tem o controle e diz, eu preciso investir naquilo que é mais importante. Eu preciso fazer escolhas. Eu preciso estabelecer as minhas prioridades. E aí, então você começa a abrir mão de algumas coisas para abrir espaços na sua agenda para investir naquilo que é mais importante. Veja o que o texto diz. Naquele tempo, naquele dia, e eu sonho com esse dia, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja, toda a terra se ocupará, será preenchida, tomada, cheia do conhecimento do Senhor. Eu quero terminar dizendo isso para você. Decida ocupar mesmo a sua vida, não apenas com um monte de atividades, programações. E eu incluo aqui até programações na igreja. Sabe, às vezes a gente se envolve tanto com a igreja e tá apaixonado, quer servir, que a gente se enche de 10 ministérios, mais não sei o que, mais atividades, e 8 cultos por semana. E aí quando você percebe, você está envolvido com a igreja, mas se esqueceu de se envolver com o Deus da igreja. Tenha um ministério, esteja na igreja, isso é bom, isso é saudável. Eu fico feliz se você está aqui nessa noite, senão não teria sentido. Mas não troque nada, nem a igreja. Aliás, não troque Deus por nada, nem pela igreja. Nem pela igreja. Nem por um ministério. O lugar que ele deve ocupar na sua vida é dele e apenas dele. E ele deve ocupar toda a sua vida. Não parte do seu tempo, não parte dos seus pensamentos, não parte da sua rotina. Mas tudo que você tem, tudo que eu tenho, eu quero que seja preenchido e ocupado. Como será nesse dia? Como será maravilhoso ver toda a terra preenchida, cheia, inundada pelo conhecimento de Deus. E no Área Mais, se você já faz parte, você sabe disso, nós temos uma causa, que é conhecer a Jesus, tornar Jesus conhecido. Decida ocupar a sua vida com esse conhecimento a respeito de quem Ele é, para que em tudo que você fizer, você transmita essa segurança que vem dele, que as pessoas então possam conhecê-lo também, a partir da sua vida, a partir da minha vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por ser a nossa fonte de segurança. Obrigado, Pai, porque mesmo em meio a um mundo caótico, mesmo não tendo tanta esperança naquelas pessoas que vamos escolher para governar nosso país, mesmo nos sentindo inseguros quando saímos de casa, até mesmo quando estamos em casa às vezes, ou talvez inseguros, Pai, com aquilo que acontece dentro do nosso próprio coração, inseguros a respeito de quem somos, inseguros a respeito do que devemos fazer, de que decisões tomar, de qual caminho escolher. Mesmo assim, Senhor, com insegurança fora de nós, insegurança dentro de nós, nós sabemos que Tu és a nossa fonte de segurança plena, perfeita, verdadeira. E nessa noite nós decidimos, escolhemos, Pai, depositar a nossa segurança em Ti. Decidimos confiar no Senhor e não em homens. Decidimos investir naquilo que é eterno, naquilo que tem valor para Ti, para a eternidade, e não apenas para essa vida. Decidimos nos cercar, Pai, de pessoas que nos impulsionem, potencializem a nossa vida para que estejamos mais próximos de Ti e mais próximos de cumprir nosso propósito. E decidimos também, Senhor, ocupar toda a nossa vida, nossa mente, nosso coração, nossa agenda. Ocupar tudo que temos, preencher tudo que somos com o conhecimento do Senhor. Esse conhecimento que um dia há de encher toda a terra, tudo que existe, preencher cada espaço, trazendo perfeita segurança. Que esse conhecimento hoje já esteja habitando em cada um de nós, para que em Ti estejamos sempre seguros, Pai. Abençoa cada um dos meus amigos que está aqui nessa noite, que eles possam experimentar uma segurança que eles nunca tiveram, uma paz que eles nunca sentiram, por terem um encontro nessa noite com aquele que é a fonte dessa segurança, com Jesus. Oramos assim em nome dele, em
Em nome de Jesus. Amém.